Estão prontos para a palavra? Amém? Teu coração está aberto para a palavra de Deus? A Bíblia diz que a palavra é uma semente, e a palavra é uma semente que é lançada, e a semente ela requer, diga assim, a semente requer. Querido, a semente requer um coração aberto, como que um solo bem adubado, para que essa palavra seja plantada, possa gerar os frutos que ela propõe para você, até mesmo 100 por 1, amém? Então quero liberar uma palavra no teu coração. Queridos, eu amo a palavra de Deus, me esmero na palavra de Deus, esforço-me para trazer uma palavra com revelação para a sua vida, expor uma mensagem com propriedade, porque a palavra de Deus é o que há de mais precioso para a sua vida. Então eu convido você agora a desligar o teu WhatsApp, desligar o teu Facebook, desligar os teus pensamentos de qualquer outra coisa e se concentrar na palavra que vai ser pregada nesse momento, amém? Fique inteiro aqui, não se distraia. Fique atento, absorva tudo o que Deus tem para você através da palavra de Deus, amém? Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele, agora, amém. Querido, eu quero falar com você a respeito do evangelho sem hipocrisia, amém? O evangelho sem hipocrisia, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Essa semana, meditando num texto, de repente uma bomba explodiu na minha mente, e eu olhei para aquilo, falei, Jesus amado, tem misericórdia, e eu comecei a mergulhar nesses textos, e encontrei algo que talvez você nunca ouviu, ok? O que eu quero falar para você nessa noite, quero falar sobre a verdade do evangelho, e a vida e um evangelho sem hipocrisia, amém? Receba essa palavra que vai impactar você, assim como impactou a minha vida e tem impactado. Queridos, a hipocrisia, ela precisa ser confrontada com a verdade, amém? Sim ou não? A verdade é o seguinte, a Bíblia nos fala que nós morremos com Cristo, a Bíblia nos fala que nós fomos sepultados com Cristo, amém? A Bíblia nos fala que nós ressuscitamos com Cristo, amém? E a Bíblia fala que nós nos assentamos com Cristo nas regiões celestiais, aleluia! Você perdeu uma oportunidade de dar um glória bem forte aí. Só isso aqui já era a minha mensagem, já podíamos ir embora. 4 verdades que são fundamentos para qualquer indivíduo viver bem sobre a terra, viver com excelência, viver com qualidade de vida, viver superando os obstáculos, viver vencendo as crises. 4 verdades: morremos, fomos sepultados, ressuscitamos e nos assentamos com Cristo. Grave isso, coloque isso como verdade na sua vida. Hipocrisia, o que é hipocrisia? O dicionário filosófico que a maioria dos teólogos e estudiosos da Bíblia usam, é o dicionário de Webster. Ele diz assim que hipocrisia é fingir, hipocrisia também é pretender ser ou ser aquilo que você não é, ok? Então hipocrisia é fingir, pretender ou ser aquilo que você não é, o que você não é. Esse é o conceito de hipocrisia que nós temos. Eu quero convidar você agora a me acompanhar numa leitura bíblica sobre como o apóstolo Paulo resolveu essa questão com o apóstolo Pedro, numa situação de hipocrisia. 2 gigantes resolvendo uma crise hipócrita. Gálatas, capítulo 2, vamos começar lendo a partir do verso 11. O que é a carta do apóstolo Paulo para Gálatas, para a igreja da Galácia? O apóstolo Paulo, ele tem uma crise com a igreja da Galácia, porque eles estavam vivendo uma vida de hipocrisia. Eles estavam sendo influenciados por uma onda de hipocrisia. Eles estavam vivendo ou sendo aquilo que eles não eram. Estavam pretendendo ou sendo aquilo que eles não eram. Aqui Paulo está escrevendo e explicando
uma situação complicada que ele vivenciou com Pedro. Paulo vivenciou uma crise com Pedro. Ele diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o, ou resisti-lhe, ou confrontei-o, face a face, por sua atitude condenável. Eu tive um problema com Pedro, e com razão. Versículo 12. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago. Quem era Tiago? Tiago era o líder da igreja de Jerusalém, ok? Tiago era o pastor sênior da igreja de Jerusalém, ok? O presidente da igreja de Jerusalém. E quando Tiago soube que Pedro estava desenvolvendo um ministério entre os gentios, Tiago resolve enviar um grupo para dar assistência a Pedro, mas também buscar alguns relatórios de Pedro, e dar uma sondada: como vai o teu ministério, Pedro? Agora, a igreja de Jerusalém, liderada pelo pastor Tiago, ela havia crido em Jesus, ela recebeu a Jesus, porém ela estava vivendo uma crise. Ela cria na obra graciosa de Jesus, mas ainda estava vivendo uma crise entre a lei judaica, a lei mosaica, a lei dos judeus. Então a igreja de Jerusalém, juntamente com a sua liderança, estavam vivendo um conflito. Ora, a graça do Senhor Jesus, ora o cumprimento da lei e a busca pela lei. E a Bíblia diz que Pedro estava desenvolvendo o seu ministério, e Tiago enviou uma comitiva. Vamos lá checar. Manda um abraço para Pedro, ore com Pedro, mas fica de olho, esse menino com Jesus deu trabalho, imagine para nós, né? Então, o pastor Tiago estava cuidadoso. Pedro ficou sabendo, chegou nos ouvidos de Pedro: fique esperto, chegando aí uma comitiva que vai fiscalizar você. Chegaram os homens estão vindo. Pedro estava comendo com os gentios, mas quando ele soube, né? Quando, porém, eles chegou a comitiva, Pedro afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. É mais ou menos assim, só para te localizar na história. Os da circuncisão eram a igreja de Jerusalém, que havia recebido o senhorio de Jesus, reconhecido a obra de Jesus, mas ainda achavam que Jesus e a lei se completavam. E os da circuncisão, ou os da lei, para eles, o que os gentios praticavam era abominação, pois eles não praticavam a lei. Por exemplo, comer carne de porco, não guardar o sábado, não guardar alguns dias de festas. Isso era abominação para o judeu. E Pedro, quando começou seu ministério com os gentios, Pedro se realizou. Imagina, a vida inteira preso numa lei. Ele vai visitar um irmão lá da Galácia, um crente da igreja, e o irmão chega: pastor Pedro, o senhor chegou, que alegria, olha uma feijoada aqui para nós almoçarmos. Pernil de porco, orelha de porco, rabo de porco, pé de porco, tudo com uma feijoada bem boa merece. Pedro olhou aquilo e disse: oh glória! E Pedro se atacou e começou a comer. Outro convidou para comer um pernil assado, e Pedro: opa, é de Deus, vamos lá. E Pedro muito bem à vontade na igreja da Galácia, entre os gentios. De repente contaram para Pedro: larga essa feijoada, fuja, que os homens chegaram. Os da circuncisão chegaram. Querido, veja só, qual que era a crise? A crise é o seguinte: eu creio na obra de Jesus, mas será que só o sacrifício de Jesus é suficiente para me dar vitória? É suficiente para eu andar em paz com Deus? É suficiente para eu experimentar toda a abundância que o reino de Deus tem para mim?
toda a saúde, toda a prosperidade, toda a alegria, toda a vitória que o reino de Deus tem para mim. Essa era a crise. Então eu precisava, era necessário guardar alguns mandamentos que a lei exigia. Agora, veja só, versículo 13. Os demais judeus, Pedro não somente estava feliz da vida no meio dos gentios, mas ele estava influenciando os demais judeus. E muitos começaram a seguir Pedro, e demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Diga, hipocrisia. Guarda essa palavra, vai ser muito útil para você. Amém? Qual é a palavra para você guardar? Estão aí, né? Bom, um auditório esperto. Se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé, o líder Barnabé, o pastorzão Barnabé, o profeta Barnabé, se deixou levar por essa hipocrisia. Até ele. Agora, veja o versículo 14. Por que a Bíblia disse hipocrisia? O que esses homens estavam fazendo de errado? O que havia de tão mal que Paulo se sentiu no direito de resistir a Pedro? Ouçam, Pedro tinha mais autoridade que Paulo. O apóstolo Pedro andou com Jesus. O apóstolo Pedro era amigo de Jesus. O apóstolo Paulo, ele surge depois do cenário. O apóstolo Paulo se converte depois que Pedro já estava pregando. O apóstolo Paulo, ele se converte caindo do cavalo. Pedro se converte recebendo o Espírito Santo no dia de Pentecostes. A autoridade de Pedro era muito maior do que Paulo. E Paulo diz, olha, eu tive que repreender Pedro. Eu tive que resistir esse cara. Não foi fácil, mas eu tive que dar de dedo. Tive que dar uma no rim dele. Ele estava sendo hipócrita. Como é que pode? Está louco, Pedro? Quando vi que não estavam andando, Paulo está dizendo, quando eu vi que ele, Pedro, Barnabé e os demais judeus não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho. Meu irmão, olhe para mim e diga assim, a verdade do Evangelho. Querido, o Evangelho, ele tem uma verdade. E nós precisamos crer e experimentar a verdade desse Evangelho. Paulo pega forte com Pedro, porque Pedro estava vivendo uma hipocrisia, porque não conseguia viver a verdade do Evangelho. E declarei a Pedro diante de todos. Poxa, Pedro, tá louco, Pedro? Qual é, rapaz? Você ficou maluco? Você é judeu, não é? Sou. Mas você está vivendo como gentil, livre da lei, solto, toda a liberdade que o Evangelho deu para você. Está gostando de viver como gentil? É bom. Não preciso guardar o sábado. Não preciso me abster da carne de porco, pernil, a pururuca. De Deus. Está gostando de ser judeu, um judeu gentil? Estou. Você vive como gentil e não como judeu, Pedro. Por quê? Porque Jesus morreu, e Jesus cumpriu a lei, e agora para me relacionar com Deus, eu não preciso mais da lei. Eu só preciso crer na obra de Jesus. Muito bem, Pedro, está ótimo. Mas então por que você quer obrigar os gentios a viver como judeus? Então aí, igreja, você crê que Jesus é suficiente salvador para a sua vida? Você crê que Jesus é o caminho que te leva frente a frente com Deus? Sim ou não? Você crê que não há outro caminho que leve a Deus, a não ser Jesus Cristo, o morto e ressurreto dentre os mortos? Sim ou não? Só Jesus, Ele é o único e suficiente salvador para você e nada mais. Mas por que você acha que tem que cumprir a lei? Por que você acha que sempre está faltando alguma coisa para Deus te abençoar, para Deus te ouvir, para Deus fazer uma obra na sua vida?
Por que ainda você permite que esse pensamento de que ainda está faltando alguma coisa, de que ainda eu estou em débito, que ainda eu devo algo para Deus, ainda eu não estou perfeito para Deus? Por que você ainda alimenta esse sentimento que tão de perto te oprime? Paulo fez essa pergunta: é bom ser gentil? É bom ser livre da lei? É ótimo. Então por que você quer que os gentios se tornem judeus? Você está maluco, cara? Que opressão é essa? Queridos, a crise de Paulo com Pedro é que eles não andavam na verdade do Evangelho. Diga a verdade do Evangelho. Qual é a verdade do Evangelho? A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos justificados. Diga, justificados. O que é justificado? Justificado é uma palavra no grego que é dikaion. Dikaion. E a palavra dikaion, ela diz: você está justificado, ou seja, você está apto, você está capaz, você está sem culpa nenhuma, nenhum crime está sobre você, você está justificado. Procuramos condenação, procuramos dolo, procuramos crimes, procuramos erros e não encontramos nada. A obra de Jesus na cruz, ela realizou a justificação da sua vida. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a boa notícia do Evangelho. E a palavra de dikaion, além dela expressar que você agora é um justo, ela também não somente expressa, mas ela declara: você está justo. Amém? Eu estou justificado, eu sou justo diante de Deus. E ponto final. Pastor, mas eu tenho ainda meus errinhos, eu ainda dou as minhas tropeçadas, eu ainda, e essa lista não para, essa lista é infinita, mas não importa, em Cristo Jesus, você foi justificado, amém? É isso que Jesus fez, essa é a verdade do Evangelho. Há um pronunciamento de que você é justo. Deus olha para você e diz: meu filho é justo. A Bíblia diz que quando Deus olhou para Jó, ele disse: está vendo meu servo Jó? Ele é justo, reto. Não tem ninguém como ele, justo e reto. Jó, né? O homem que sofreu, que pagou um preço enorme, que passou por uns maus pedaços. Ele merece. Não, Jó é apenas uma sombra da maneira como Deus olha eu e você. Quantos creem nisso? Deus está olhando para você agora e está dizendo: uau, está vendo meu servo João, minha serva Maria, meu servo Renato, amém? Minha serva Vera, justos diante de mim. Você recebe essa palavra, querido? Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade. Agora, ouçam. Antes de você conhecer Jesus, você era um pecador. A palavra expressão pecador não é os erros que você comete. Pecador não é uma ação, pecador é um estado. Eu sou pecador. Antes de eu conhecer Jesus, eu era um pecador. Mas eu queria ser bonzinho para Deus. E eu tentava ser para Deus uma pessoa que merecesse o seu favor. Então eu fazia grandes coisas, eu tentava ser bonzinho para as pessoas, eu tentava ajudar as velhinhas a atravessar a rua, eu dava uma esmolinha para o pobre, eu abraçava todo mundo que eu via, eu podia fazer a melhor caridade do mundo, porque eu queria fazer moral com Deus, eu queria aparentar ser uma pessoa que eu não era. Isso é hipocrisia. Eu vivia numa hipocrisia. Antes de eu conhecer Jesus, eu era um pecador, mas queria demonstrar que eu era bonzinho. Queria demonstrar que eu tinha uma boa religião, que eu tinha um nobre padrão de vida. Eu queria convencer Deus e convencer as pessoas. Isso é hipocrisia. Ok? Estão aí? Agora eu conheci Jesus. Agora mudou. Agora eu conheci Jesus. E Jesus me justificou. Todos os meus pecados foram perdoados. Deus olhou para mim e falou: eu te declaro justo. Não há mais condenação em você. Não há mais separação. A palavra pecado significa separado.
Porque todos pecaram e foram destituídos, separados da glória de Deus. A glória de Deus ficou de um lado e eu, pecador, fiquei do outro lado. Quando Jesus morreu, ressuscitou, eu olhei para aquilo, para aquele ato e criei. A Bíblia diz que eu fui restaurado com Deus. E agora não estou mais separado, destituído da sua glória. A glória de Deus flui em mim de agora em diante. Vocês estão aí, igreja? Agora eu aceitei Jesus. Os meus pecados foram perdoados, eu me reconciliei com Deus, porém eu vivo como se Deus não me aceitasse. Isso é hipocrisia. Eu tento ser, eu tento viver aquilo que eu não sou. Eu chego diante de Deus como um pecador. Eu chego diante de Deus como alguém que não merece. Eu chego diante de Deus como alguém que está separado da sua glória. Eu sempre estou tentando pegar a lei e tentar fazer alguma ação para convencer a Deus, para ver se de certa forma Ele possa atender as minhas orações, Ele possa abençoar a minha vida. Isso é hipocrisia. Isso é não viver a verdade do Evangelho. Pedro estava comendo apenas uma feijoada. O fato não era o que ele estava comendo. O fato é que ele era livre, mas ele queria viver preso. O fato é que ele era livre da lei, mas quando ele soube que os da circuncisão estavam vindo, ele já se ficou, ele já se libertou, ele já saiu do ambiente, ele já voltou para a escravidão. Não, eu amo Jesus, eu creio em Jesus, Jesus é meu salvador, Jesus é meu abençoador, até que vem a doença. Aí quando a doença vem, por que eu estou doente, o que eu fiz de errado? Oh Deus, por que o Senhor está me castigando? Oh Deus, tem misericórdia de mim, Deus me ajude. Não vive a verdade do Evangelho, isso é hipocrisia. Estou pregando para alguém aí ou não? Eu creio em Jesus, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, eu vou para o céu com Ele, até que vem a crise financeira. Eu dei um dízimo, e por que eu estou fazendo essa crise? Mulher, você falhou no dízimo, eu falei para você, tinha que dar aquele dinheiro lá para a igreja. Não vive a verdade do Evangelho. Isso é hipocrisia. Amém? Você é um justo diante de Deus. Você foi lavado, purificado. Você e Deus são amigão. Você e Deus têm uma amizade que não pode nada separar. Deus te ama. O Espírito Santo flui em você. Você está justificado. O poder de Deus flui na tua vida. Você e a glória de Deus estão conectados. Amém? Diga assim: justificado. Eu sou pela fé. E de agora em diante, eu tenho paz para com Deus. Amém? Querido, veja só, eu tenho que aprender a viver de acordo com Deus. Ministério de casais, eles têm uma matéria, e eles batem muito numa tecla: o casal tem que viver em acordo. Quantos já aprenderam essa lição? E é lei, é pesquisa, isso é científico. O casal que não anda em acordo, esse casal tem sérios problemas. Problemas de relacionamento, problemas sexuais, problemas financeiros, problemas com os filhos. Isso é dado científico. O acordo, ele promove um bem-estar. O acordo, ele promove um ambiente de paz dentro do casamento. O profeta Amós diz assim: como andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? É impossível. E sabe por que muitas crises estão afetando a sua vida ainda? Sabe por que você não consegue vencer, que você está debaixo de opressão muitas vezes? Porque você não anda em acordo com Deus. Deus olha para você e diz: ó meu filho justo. Ele olha para você: ei filhão, você está justificado, ok? Eu estou nada, sou um pecador, quanto erro eu faço, nem vou para a igreja direito, eu nem oro direito, não anda em acordo com Deus. Deus diz: ó justo, você diz: eu não sou. Deus diz: eu te amo, mas mais ou menos. Deus diz: você é um abençoado. Não sou tanto.
Ei, irmão, olha aqui para mim, dá um zoom aqui. O Beto gosta que eu falo isso, né, Beto? Aí, Beto. Olha aqui para mim. Faça um acordo com Deus, ande em acordo, pare de andar em desacordo com Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Deus diz, eu te abençoo com saúde. Yes, concordo. Eu te abençoo com uma vida financeira próspera. Yes, eu concordo. Deus diz, os teus pecados estão perdoados. Yes, Deus, eu concordo. Deus te diz, eu vou te abençoar em todos os caminhos que você andar. Yes, Deus, eu concordo. Estamos de acordo. Querido, você tem que ser corintiano. Estamos juntos. Estamos juntos, Deus. Ande de acordo com Deus, meu irmão. Ande de acordo com Deus. Quando Deus diz que você está justo, quando diz que você é meu justo, olha o meu filho, olha o meu servo, justo, você diz, yes, sou justo. Deus diz, se Deus falou, meu irmão, está falado. Se você contesta a Deus, imagina quem que você não vai contestar. Vocês estão aí? Recebe essa palavra? Vamos continuar. Versículo 17. Olha, quando vi, Paulo está dizendo, porque ele está só explicando por que eu dei de frente, com Pedro. Quando eu vi, versículo 17, se porém, olha só, se porém, procurando ser justificados em Cristo, eu busco Cristo para me justificar, e não minhas ações, não minhas boas obras, eu descubro que eu sou pecador. Jesus me justificou, e ainda eu levo uma condenação nas costas. Quando eu estou diante de uma crise, por causa da condenação, eu não tenho autoridade para enfrentar esse problema. Eu sou justificado, descubro que sou pecador. Então será que Cristo é parceiro do pecado? Será que quando Deus diz, você é meu justo em Cristo Jesus, Deus está comprometendo a santidade de Jesus? É o que Paulo está falando. Se Deus diz que você é justo, significa que Cristo diz, você está justo, teus pecados foram perdoados, as tuas culpas foram levadas, tua condenação foi removida, meu irmão. Amém? Ah, pastor, mas eu abri uma brecha lá no passado, na minha empresa, porque eu acendi uma vela, sabia? E aquela vela era vermelha, e desde aquele dia, nossa, minha empresa foi para o buraco. Pode acender vela preta, vela vermelha, vela roxa, o que você quiser. Em Cristo Jesus, Deus te torna justo, e não é cor de vela que vai parar você. Amém? Toma essa aí, meu irmão. Diga, isso aqui é para você, Satanás. Nada pode me parar, eu sou justo. Amém? Acaso será Cristo ministro do pecado? Jamais. De modo nenhum. Não tem como. Queridos, Deus, Ele removeu um sistema, mudou o sistema, mudou a aliança, mudou os tempos. Antigamente, o sistema para você agradar a Deus era guardar todas as leis, cumprir todas as leis, e a lei te condenava. Por isso, hoje nós carregamos essa culpa, nós carregamos essa cultura, que para agradar a Deus eu tenho que andar retinho, eu tenho que andar na linha, se eu pisar um pouquinho fora, pronto, um raio vai consumir minha vida. Isso é uma condenação provocada pela cultura da lei, e eu preciso me libertar disso. Oh, meu irmão, Deus mudou o sistema, de se aproximar dEle, e também de se relacionar com Ele, e de estar de bem com Ele. E o sistema que Deus adotou foi o sistema da justificação pela fé. Se você ainda está fazendo uso desse sistema da lei, sabe o que prova? Sabe o que você está tentando provar? Versículo 18. Põe o versículo 18. Se reconstruo o que destruí, o que foi destruído em Cristo Jesus? Toda aquela mentalidade que para ter relacionamento com Deus, eu precisava ser certinho, eu precisava fazer todas as coisas. E se eu acho que Cristo não é suficiente, sabe o que eu provo? Eu provo que Deus não me ama, e que eu não estou bem com Deus, e que eu preciso cumprir todas as leis.
Paulo está dizendo, se eu reconstruo o que destruí, provo que eu sou um transgressor. Veja o versículo 19. Olha o que ele diz. Pois, por meio da lei, a lei é o seguinte, queridos. Olha aqui para mim. Estamos indo para o final. A lei diz o seguinte. A lei, ela tem um acordo. Ela vai te matar. A lei, ela só tem um objetivo. Mostrar que você está errado. E todas as vezes que você está diante de uma crise, a lei aponta para você dizendo, está vendo por quê? Olha aí, agora você vai ter que pagar. Agora você vai ter que sofrer. Agora você está em maus pedaços. Agora a crise vai vir. Virá. Ele está dizendo, por meio da lei, eu morro. Porque para a lei, pode pôr o texto. Porque para a lei, eu estou morto. Não tem vida. Alguém que consegue ser perfeito em todos os seus caminhos? Deixa eu ver. Ação é. Não é pegadinha não. Alguém aqui consegue ser perfeito em todos os seus caminhos? Todos os teus atos, perfeito? Não comete um erro? Alguém consegue ou não? Oh, vocês têm que me ensinar, hein? Porque eu não consigo. Todos os meus caminhos eu piso na bola. Todos os meus caminhos eu dou uma saída para a esquerda, uma saída para a direita. Eu não consigo ser perfeito. Então a lei me mata. A lei diz, viu? Você está frito. Falei que você não ia conseguir. Falei que você não era perfeito. Falei que você não ia alcançar. Agora a lei me matou. Mas para Deus, eu estou vivo em Cristo Jesus. Se eu focar a minha vida no que a condição da lei diz, eu estou morto. Estou morto. A Bíblia diz que estávamos mortos em nossos pecados e delitos. O pecado, junto com a lei, me matou. Mas Deus, em Cristo Jesus, me vivificou. Se eu me relacionar com Deus pela lei, eu estou morto. Mas se eu me relacionar com Deus pela graça, justificação de Cristo Jesus, eu estou vivo. Eu vivo a vida abundante. Vocês estão aí, igreja? Queridos, eu morri porque eu não podia atender todas as exigências da lei. Mas em Cristo Jesus, eu vivo toda a liberdade que Ele tem para mim. Amém? Olha o que Isaías, capítulo 45 nos diz. Versículo 23. Por mim mesmo eu jurei. A minha boca pronunciou. Eu falei, Deus está falando, olha o que eu disse. Com toda a integridade, uma palavra que não será revogada. Diante de mim, todo joelho se dobrará, e junto a mim, toda a língua confessará, jurará. Isso Paulo cita em Filipenses, versículo 24. Dirão a meu respeito, olha o que eles vão dizer a respeito do Senhor. Somente no Senhor. Somente em quem? Somente no Senhor estão a minha justiça e a minha força. Somente no Senhor, não há outro lugar que você vai ter justiça, que você vai ter a justificação, que você vai ter o merecimento, que você vai ter a qualificação e você vai ter a força, somente nele. Todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados. Versículo 25. Mas no Senhor, todos os descendentes de Israel serão considerados o quê? Serão considerados justos. Amém? E o que acontecerá com os justos? Exultarão, celebrarão, festejarão, saltarão, cantarão, vibrarão, aplaudirão, porque vem a força. Ei! Aleluia! Isaías 54. A partir do verso 13, olha também a continuação da profecia. Ele diz assim, todos os seus filhos. Filhos de quem? Filhos de Israel. Descendentes de Abraão. A Bíblia diz que os da fé são os descendentes de Abraão. Quantos são da fé aqui? Amém. Ele está dizendo que todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. Lembra qual que é a missão do Espírito Santo? Ensinar a você e fazer você entender todas as coisas. E a Bíblia diz que no Espírito Santo nós seremos ensinados. E grande
e grande será a paz dos seus filhos. Essa bênção, ela vai se estender para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Versículo 14, diz assim: em retidão, retidão, você será estabelecido. Olha o que Deus está dizendo, em retidão. A tirania estará distante, o mal estará distante, o inimigo estará distante de você, e você não terá nada a temer. Está falando de você, meu irmão. Preste atenção. Nós estamos vendo Isaías 54, certo? Pela lógica da matemática, antes do 54 vem o... Estamos devagar em matemática, né? Vamos lá? Antes do 54 vem o... Isso aí, 52, 53, 54. Antes do 54, Isaías 54, vem Isaías 53. O que nós temos em Isaías 53? A visão profética de Isaías, no capítulo 53, ele olha a Jesus. Porque ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo, toda a dor, todo o sofrimento. Amém? Isaías 53, ele está olhando e revelando Jesus. Toda a obra de Jesus, todo o perfil e personalidade de Jesus. Amém? Agora estamos no Isaías 54. Isaías 54, ele está vendo você. Isaías 53, ele vê Jesus. Em Isaías 54, ele vê você. E todo o benefício que você vai viver através de Jesus. Tudo que Jesus conquistou para você, os benefícios. Agora Isaías 54, ele está vendo você. É uma fotografia tua. É uma imagem tua. Ele está dizendo assim, em retidão, por causa de Isaías 53, por causa da justiça que vem da cruz de Cristo, você será estabelecido. A tirania, o mal, a violência, a traição estará distante de você. Você não terá nada a temer. O pavor, o medo, o pânico estará removido para longe de você, e ele não se aproximará de você. Olha que tremendo, querido. Diga, é eu. Sou eu. Sou eu. Está falando de você. Veja o versículo 15. Se alguém ousar te atacar, se alguém ousar te atacar, não será por obra minha. Eu não tenho nada com isso. Ô pastor, estou passando uma prova. Deus está provando minha fé. Tem Deus nesse negócio não. Estou passando um deserto, pastor. Nossa. Estou no deserto, estou na prova, estou na luta. Deus está me provando. Não. Deus não vai te pôr no deserto. Ele pegou o filho dele e colocou o filho dele 40 dias no deserto, sendo provado e tentado pelo diabo, para que você nunca mais precisasse pôr um pezinho só lá dentro do deserto. Jesus já foi no deserto, você não precisa ir mais. Amém? Ele está dizendo, se algo ou alguém te atacar, não é por obra minha. Eu não estou agindo aí. Eu não estou fazendo nada por você, nenhum mal por você. Mas todo aquele que te atacar, se renderá a você. Ei, glória. Já tinha lido esse texto ou não? Se alguém te atacar, pode bater de frente. Pode enfrentar. Na autoridade que a justiça de Deus te deu. E pode repreender. Mas pastor, isso é Deus? Não, não é por obra minha. Não sou eu, não é Deus que está fazendo isso. Amém? Veja o versículo 16. Vejam, entendam. Deus está falando conosco, amém? Fui eu quem criou o ferreiro. Deus está falando, eu criei o ferreiro. Eu criei o ferreiro que assopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. Eu criei o ferreiro e a tecnologia para ele criar
e fazer espadas, fazer armas. E fui eu quem criou o destruidor, para gerar o caos. Deus está falando, eu fiz ele. Sabe o que Deus está falando? Você sabe o diabo? Já ouviram falar dele? O mal, os demônios. Deus está falando, eu criei eles. Fui eu. Fui eu que criei. E eu sei muito bem o que eles fazem. Eu conheço muito bem quem eles são. Fui eu que criei. Eu criei o mal. Eu criei as trevas. Eu criei o caos. Eu sei como ele se move. Eu conheço o limite e o potencial desse mal. Agora, veja o versículo 17. Mas nenhuma arma forjada contra você. O diabo sabe fazer espadas. O diabo sabe fazer guerras contra você. Mas Deus diz assim, que nenhuma arma que o diabo levantar contra você, nenhuma arma que se levantar contra você, vai prosperar. Perceba isso, preste atenção. Deus não está falando que eu agora estabelecerei, ninguém vai se levantar contra você. Perceba que Deus não está falando, nenhuma arma vai se levantar contra você. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando, quando elas se levantarem, porque elas vão se levantar. Quando o inimigo se levantar, quando uma arma forjada se levantar contra ti, saiba de uma coisa, ela não vai prosperar. Pastor, eu fui no médico e o médico me deu uma má notícia. Estou com um problema sério de saúde. É uma arma que se levantou contra você. É uma arma forjada que se levantou contra você. E a Bíblia diz que essa arma não vai prosperar. Vocês estão aí, igreja? Entendam. Entendam. Viva a verdade do Evangelho. Você é justo. E se você não viver debaixo dessa unção e dessa autoridade, você está vivendo uma hipocrisia. Não queira ser o que você não é. Você está debaixo de uma justiça de Deus. E Deus está dizendo quem é você agora debaixo dessa justiça. Tudo que se levantar contra você não tem direito de prosperar. Pastor, olha, levantou uma crise na minha empresa, nos meus negócios, e está difícil. É uma arma. É uma arma forjada. E a Bíblia diz, ela não vai prosperar. Ela vai enfraquecendo dia após dia. Você se posiciona na pessoa de quem você é. Ela vai enfraquecendo, 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 até que ela desaparece. E a cada dia, enquanto ela vai se enfraquecendo, você vai se fortalecendo, ficando cada dia mais forte, mais violento, mais capacitado, mais valente, mais vitorioso. Amém? Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E você, diga eu. Olha para o teu irmão ao lado, está falando de você, hein? E você refutará toda língua que o acusar. Olha que tremendo. Veja bem, nós temos um acusador, ok? Nós temos um acusador. É ele que se levanta contra você. Raras vezes, preste atenção nisso, ouçam. Raras vezes, ele vai acusar você de algo que você não fez. Raras vezes, ele vai inventar algo que você não fez. Porque ele sempre vai te acusar em cima de algo que você fez. De um erro, de um pensamento mau, de uma escolha, de uma decisão, de uma ação que você fez que não deveria ter feito. E ele vai pegar aquilo e vai te acusar. E ele vai pegar tudo isso que é verdade, não é mentira, você cometeu um erro. Ele pega o teu erro, transforma isso numa arma contra você. E na hora devida, ele vai levantar essa arma contra você. E quando ele chegar diante de você para o acusar,
ok? Para você entender isso, vamos imaginar um tribunal. Já viram um tribunal? O tribunal tem lá a acusação e a defesa. No tribunal, existe um acusador. E vamos imaginar que no tribunal, eu estou acusando o Renato de assassinato. O Renato é um assassino. E eu quero a pena máxima para ele. Ele é um assassino. E eu levanto toda a condenação, toda a acusação contra ele. Porque eu sou o acusador. Mas tem uma defesa que vai se levantar a favor do Renato. E vai se levantar e dizer, não, o Renato não é um assassino. E essa defesa, ela vai fazer um trabalho tão perfeito, que ela vai fazer com que o tribunal, o justo juiz, decida que o Renato não é assassino. E me condene por uma acusação falsa. E a falsa acusação, ela leva para si uma pena maior do que a pena que eu estava acusando. Por quê? Ele sai e não é preso, e eu vou ser condenado e ficar em prisão o tempo que a pena exige. Não é assim que funciona no tribunal? A falsa acusação é crime. O diabo, ele pega um crime, uma falha sua, e chega para te acusar, condena ele aí, ele tem que pagar. Mas existe um justo juiz, existe uma defesa. Jesus é o teu advogado de defesa. Ele olha para o pai e fala, pai, você vê algum crime nele? O pai diz, não tem nada. Ele está justificado. Você pegou ou não? Ele está justificado. Então você, acusador, está levantando uma falsa acusação. Então quem paga pela pena é você. Toda língua que o acusar, você vai refutar, porque não há mais condenação na sua vida. O diabo diz, viu, por que você está doente? Claro, aí você está doente, você merece essa doença. Você cometeu, você está colhendo o que plantou. E aí você diz, é verdade. Não, queridos, nenhuma língua que o acusar vai ter prosperidade. Nenhuma arma que se levantar contra você terá prosperidade. Olha o que o texto diz, esta é a herança. Quantos gostam de receber herança aqui? Querido, aqui está a tua herança, receba, usufrua dessa herança. Qual é a herança? Eu estou imune a toda arma que se levantar contra mim. Eu vou vencer, eu sou mais que vencedor. O câncer, a miséria, a crise, o adultério, a mentira, o divórcio, nenhuma arma vai prosperar contra mim. Não precisa mais andar debaixo de jugo. Não precisa mais viver debaixo de opressão. Eu sou justo. Amém? Vocês estão recebendo essa palavra? Querido, essa é a herança dos servos do Senhor. E essa é a defesa. Quem faz a defesa? Quem é que faz a tua justiça? É você mesmo que faz a tua justiça ou não? Quem é que faz a tua justiça? Jesus, querido. Olhe para as crises que estão afrontando você e diga, em nome de Jesus, você não vai prosperar na minha vida jamais. Meu irmão, você tem que ser mais valente, olha aqui para mim. Você tem que ser mais resistente. Você tem que desenvolver uma valentia maior. Você tem que desenvolver uma ousadia maior. Você não precisa padecer o que você está padecendo. Jesus te justificou e te qualificou para vencer contra todas as armas que se levantar contra ti. Amém? Essa é a defesa que faço, no nome deles, declara o Senhor. Aleluia. Queridos, nenhuma arma vai prosperar contra ti. Quando eu assumo uma identidade,
de ser o que eu não sou, a Bíblia diz que isso é hipocrisia. Paulo bateu de frente com Pedro, porque Pedro estava vivendo aquilo que ele não era. E eu venho hoje nessa noite, trazer uma mensagem do Evangelho da verdade, dizendo: abandone a hipocrisia e viva aquilo que você é em Cristo Jesus. Você é justo, você é perfeito em Deus, você é amado do Senhor, e você tem autoridade para refutar toda arma que se levantar contra ti. Pastor, eu sou um viciado em pornografia. Pastor, eu sou um viciado em drogas. Eu estou viciado em calmantes. Pastor, eu vivo uma desgraça. Sabe onde está a tua virada? Sabe onde está a viravolta da sua vida? Quando você concordar com Deus e você começar a andar pela vida dizendo: eu sou justo, eu sou justo, eu sou justo. Diante do câncer, eu sou justo. Diante do desemprego, eu sou justo. Diante da crise no casamento, eu sou justo. Diante das dificuldades da vida, eu sou justo. E à medida que eu vou concordando com Deus, a força do Senhor vem sobre a minha vida, e eu começo a rebater toda a arma que se levantar contra a minha vida. Quantos querem essa promessa e essa herança na sua vida? Aleluia. Deus é bom. Quantos recebem essa palavra? Diga assim: eu não quero nunca mais viver na hipocrisia. Amém? Querido, viva toda a verdade do Evangelho. Toda a verdade do Evangelho. Viva tudo que Jesus tem para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. A base dessa justiça está na pessoa de Jesus. Não está em você. Se você basear essa justiça em você, eu tenho certeza no que eu estou dizendo, ninguém aqui poderá reivindicar essa promessa. Ninguém. Mas se a base da tua justiça está em Jesus, todos aqui, estão ouvindo o que eu estou dizendo? Todos. Quantos? Todos podem viver uma nova vida. Amém? Glória a Deus.